Você já percebeu que as maiores injustiças nem sempre vêm dos criminosos comuns, mas muitas vezes daqueles que deveriam proteger a justiça? Já notou que quem deveria aplicar a lei com equilíbrio e sabedoria, muitas vezes se torna o próprio instrumento de opressão? E mais grave ainda, já se perguntou o que Deus pensa de tudo isso? Neste vídeo vamos falar sobre 3 verdades bíblicas que precisam ser ditas com urgência, porque a justiça dos homens tem falhado cada vez mais. A primeira delas, que vamos abordar agora, é o julgamento dos juízes, ou seja, o que acontece quando aqueles que foram colocados em posição de autoridade se corrompem. Os outros 2 pontos vão expor ainda mais as falhas do nosso tempo, e o último é o mais impactante de todos, então acompanhe com atenção até o fim. Este é o canal Justiça Divina, onde a palavra de Deus é o alicerce da verdade e da coragem. Aqui não falamos em nome de opiniões pessoais, mas em nome da justiça que vem do alto. Se você já percebe que há algo profundamente errado nas estruturas de poder, e sente que estamos caminhando para um tempo em que a verdade está sendo sufocada, este é o seu espaço. Já deixe o seu like se confia nessa missão, verifica se está inscrito e comenta aqui embaixo como você enxerga a atuação dos juízes no nosso país hoje. Sua participação ajuda a construir uma comunidade que não se cala. Vamos direto ao primeiro ponto, o julgamento dos juízes. Quando os que deveriam proteger o povo passam a usar a toga como escudo de impunidade, a justiça se transforma em teatro e o povo se torna refém de interpretações. Na Bíblia, o Senhor fala com clareza sobre esse tipo de comportamento. Em Salmos, capítulo 82, ele se levanta no meio da congregação e questiona: até quando julgareis injustamente, favorecendo os ímpios? Essa pergunta não é feita ao acaso. É uma denúncia direta contra os que ocupam posições de julgamento e distorcem a verdade. E você já se perguntou o que acontece quando Deus faz esse tipo de cobrança? A história mostra que nada permanece impune. E para ilustrar isso, vamos lembrar de um período em que a autoridade estava sendo usada contra o povo. Em um reino distante, chamado Arás, o rei Arbil governava com mãos pesadas e tinha como braço direito o juiz Nared. Era Nared quem escrevia as leis, interpretava os julgamentos e decidia quem merecia ser silenciado. O povo temia sua palavra mais do que a própria espada do rei. Até que um homem simples, camponês de origem, chamado Eliar, foi acusado de espalhar mensagens contrárias ao regime. Julgado por Nared, foi condenado sem provas, sem testemunhas, apenas por ser uma ameaça ao conforto do sistema. Mas a justiça de Deus não dorme, e como veremos, esse caso teve consequências que nenhum dos dois imaginava. Esse exemplo fictício representa muitos casos reais, inclusive nos tempos de hoje. Quantas vezes você já viu pessoas sendo condenadas por opiniões? Quantas vezes o tribunal virou palco de espetáculo para a mídia, enquanto as evidências eram ignoradas? Isso é exatamente o que a Bíblia denuncia. E não é por acaso que tantos textos sagrados chamam os juízes de volta à responsabilidade espiritual que têm. Eles não são apenas figuras humanas com poder. Eles foram instituídos para refletir o caráter de Deus em suas decisões. Quando falham, não estão apenas ferindo a lei dos homens, mas profanando um papel divino. E aqui vem o segundo gancho importante. Você sabia que Deus pune com mais severidade quem recebeu autoridade e a usou para oprimir? A Escritura diz que muito será cobrado de quem muito recebeu. Isso vale para governantes, para magistrados e para todos que, por sua posição, deveriam ter agido com retidão. O profeta Isaías declarou: ai dos que fazem leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para privarem os pobres dos seus direitos. Esse ai não é uma palavra de lamento, mas uma sentença. Um alerta de que o juízo virá. É importante lembrar, nesse ponto do vídeo, de curtir se você está achando essa mensagem relevante, e se ainda não é inscrito, aproveite agora para se juntar a esse chamado pela verdade. E aproveita para comentar: você conhece alguma situação em que a autoridade foi usada para calar quem falava a verdade?
Vamos trocar experiências e expor o que precisa ser exposto. Voltando à narrativa de Arás, o juiz Nared passou anos reinando sobre o medo. Mas algo começou a mudar. Pequenos grupos começaram a estudar os antigos textos sagrados, e descobriram que o papel do juiz era o de servir, não o de dominar. Quando essas ideias começaram a se espalhar, Nared reagiu com mais dureza. Mas quanto mais reprimia, mais o povo se fortalecia. Até que chegou o dia em que o próprio rei começou a duvidar do seu juiz. As injustiças eram tantas, que nem a coroa conseguiu sustentar a mentira. E então, num gesto inesperado, Arbil removeu Nared do cargo e o condenou por abusos de autoridade. A justiça tardou, mas não falhou. Esse desfecho mostra o que a Bíblia sempre ensinou: Deus usa até os poderosos para cumprir seu propósito. Quando o tempo da paciência divina se esgota, Ele mesmo trata de derrubar os que se exaltaram além da conta. Nenhum juiz está acima do trono celestial. Nenhuma caneta tem mais poder do que a palavra. Nenhuma sentença humana anula o juízo de Deus. E aqui entra o terceiro ponto da nossa conversa, que é o mais importante e será revelado no final desta série. O que acontece com uma nação inteira quando os seus juízes se afastam da verdade? Qual é o destino coletivo de um povo que aceita o erro no lugar da justiça? Esse será o tema que fecha a nossa sequência de vídeos e que, com certeza, vai abrir os olhos de muitos que hoje ainda estão anestesiados pela propaganda oficial. Enquanto esse vídeo não chega, fique com essa reflexão: se os juízes não forem cobrados, quem restará para nos proteger? Se a justiça for apenas aparência, o que sobrará do direito? E se o povo aceitar tudo calado, o que será do futuro? A Bíblia responde. E a resposta dela não falha. Comente aqui embaixo como você enxerga a justiça no Brasil hoje. Você acredita que estamos sendo julgados com verdade ou com interesses? Seu comentário pode ser um estupim de despertar para outros que ainda não perceberam a gravidade do que estamos vivendo. Justiça divina não é apenas um canal, é um chamado. E este é apenas o começo.